eu sou a Ana. Pra quem não me conhece, eu sou a dona desse canal já tem alguns anos e agora eu decidi voltar a gravar vídeos. Por quê? Porque agora eu estou ficando à toa dentro de casa. Brincadeira. Como eu voltei para este canal agora, estou retornando, muita coisa mudou na minha vida desde que eu parei de gravar vídeos para esse canal. Uma delas foi a minha idade, né? Claro. Então agora eu tenho 24 anos de idade. Às vezes eu me confundo, porque eu sou muito jovem, menina. Mas agora eu sou uma senhora casada. E, bom, mudei de casa também, né? E fiz faculdade, larguei a faculdade, fui começar outra faculdade, desisti da faculdade, virei professora, porque eu me formei como bailarina profissional, larguei de ser professora e vai fazer 2 anos que eu sou casada. E depois do casamento muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, né? A vida tem altos e baixos e tudo mais, só que quando a gente casa, muita coisa muda. A gente nunca está de fato preparada para tanta mudança como acontece. Vou passar um carro e vou mastigar o chocolate. Enfim. E eu vou trazer para vocês algumas questões que aconteceram comigo durante o início do casamento, logo depois que eu casei, e que eu acho que acontece, eu acho que acontece em todo relacionamento, mas eu não vejo quase ninguém falando sobre isso. Primeira coisa, assim que eu casei, logo depois que eu casei, eu comecei a me sentir muito sozinha. E não é porque o meu marido me fez sentir uma pessoa sozinha ou porque ele me deixava de lado, não. Na verdade, ele é muito carinhoso, ele é muito grudento, até eu que sou uma pessoa que, entendeu? Mas a questão é que não é esse tipo de solidão, mas é uma solidão diferente. Sabe quando as pessoas viram mães e elas dizem que sentem falta de perguntarem como que ela tá, porque as pessoas só perguntam da criança, que a mãe se sente só mãe, parece que a mãe perdeu a identidade dela, que tudo agora é ser mãe. Outro carro. Não foi. Sabe quando as pessoas dizem isso? Então, é uma coisa bem parecida. Depois que eu me casei, eu senti que eu perdi um pouco da minha identidade, que eu não sabia exatamente quem eu era. E muito disso porque muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. E em muitas situações eu não sabia como me importar e as outras pessoas não sabiam como se comportarem comigo. Tá dando pra entender? Sabe, depois que eu casei, às vezes eu fazia uma brincadeira, eu falava alguma coisa e as pessoas olhavam pra mim e diziam assim: mas você é uma senhora casada agora, você não pode ficar falando essas coisas, brincando com essas coisas. E, de certa forma, isso foi me anular. E, de certa forma, isso foi me anulando em alguns momentos, a ponto de que eu comecei a me perder em quem eu era. E as outras pessoas também, algumas amizades, não sabiam como agir comigo justamente por eu ter casado. E eu acabei começando a me sentir um pouco sozinha. Então, os meus pais já não estavam mais em casa, né? Apesar de que eu nunca fui grudada com os meus pais, mas aí eu já não estava mais morando com os meus pais. Se eu me comportasse de A forma, de X forma, as pessoas: ah, mas você é casada, ah, mas não sei o que, não sei o que. E às vezes, gente, era uma coisa, tipo assim, natural, porque eu nunca fui pra frente e tudo mais, sabe? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Mas mesmo assim, às vezes algumas pessoas falavam: ah, porque agora você é uma senhora casada, tem que ficar recatada, não sei o que, não sei o que. Em geral, pessoas bem mais velhas, vocês já sabem o tipo de pessoa que fala, né? E eu tenho um grande problema com quem eu sou e com a forma como as pessoas me veem. Eu faço tratamento na terapia, mas isso afetou muito. Então, em muitos momentos do início do meu casamento, eu me senti muito sozinha. E essa questão das pessoas ao meu redor me lembra também que assim que eu casei, quando eu casei, na verdade, eu chamei muitas amigas minhas, próximas mesmo, de fato, próximas mesmo, pra serem minhas madrinhas. E beleza, a gente, no período ali do noivado, preparando as coisas e elas conversando comigo, conversando com elas direto. E aí chegou o dia do casamento, casei, e passaram alguns meses assim, e tava tudo normal. Só que à medida que o tempo foi passando, as coisas foram mudando. E depois que você casa, inevitavelmente, e
naturalmente muitas amizades vão não se desfazer, mas se afastar. Isso é fato. Madrinhas minhas foram minhas madrinhas de casamento. Nós éramos muito próximas mesmo, até próximas do meu esposo, não só madrinhas, como padrinhos também. Só que depois que a gente casou, inevitavelmente vão se afastar. E isso não quer dizer que a amizade seja uma amizade ruim, não é isso. Mas a gente precisa entender, pra gente que é casado. E a gente que casa nova é pior ainda, tá? Já vou avisando, se você vai casar nova, você vai sentir isso mais ainda. Um exemplo é que eu tenho um grupo de amigas que eu sou casada. Meu esposo também faz parte desse grupo, né? A gente casou e todo mundo virou um grupão. Então somos eu, mais acho que 5 meninas, um menino e o meu marido. Também é um menino, né? Então são 2 meninos. Mas enfim, nós temos idades diferentes. Eu sou a mais velha do grupo. Eu sou casada. Eles são todos jovens, solteiros. Então no carnaval a gente tava na praia. Todo mundo fica numa casa só, né? E a gente no outro dia ia pra praia cedo. Elas iam pra praia 3 horas da tarde. 3 horas da tarde a gente já tava querendo voltar pra casa. São questões diferentes, mas elas iam passar uma. Elas iam pra curtir a juventude delas e viver aquilo ali. Que inclusive eu já vivi, já foi a minha fase. Eu não vivo mais essa fase, mas já vivi. Meu esposo também já viveu. E tem essas diferenças, as conversas são outras, né? Enquanto eu falo, a gente pensou em comprar X móvel lá pra casa, elas falam, nossa, porque eu conversei com fulano ontem. Aí eu falo, mas quem é fulano? Você não estava conversando com ciclano? Não, ciclano eu conversei, mas depois já conversei com Beltrano e agora eu tô conversando com fulano. E é assim, conversas diferentes. Muitas das vezes eu só concordo, eu só dou uma risadinha assim, tá, porque eu não tenho muito o que dizer, porque os meus assuntos são diferentes. Diferente de quando eu estou com a minha amiga que, por exemplo, é casada. Então a gente tem assuntos semelhantes, muito iguais. Uma amiga minha que namora há muito tempo, então nós temos assuntos semelhantes. E isso é natural de acontecer. Mas em alguns momentos você vai se perguntar se existe algum problema com você, com o seu relacionamento, será que sua amiga não gosta? Será? E é normal de acontecer, é natural. Esse grupo de amigas que eu citei, a gente sempre sai juntos, sempre. A gente se conhece desde muito novinha, elas bem mais que eu, né, porque... Então a gente se conhece desde muito novas e a gente mantém esse contato frequente mesmo. Pelo menos uma vez por mês a gente tem que sair juntos. Mas nem sempre isso vai acontecer com todos os grupos de amigas. E muitas das vezes você vai sim se sentir sozinha e abandonada por essas amizades. E é normal. Não se culpe e não culpe a sua amizade também, porque às vezes ela também tá te dando espaço, porque ela não sabe como agir, ela não sabe como agir, ela não sabe se ela ainda é tão bem-vinda na sua casa, na sua vida, e isso é normal de acontecer. Outra coisa, em muitos momentos você vai se pegar se comparando a sua mãe e ao seu pai, e é normal de acontecer. Muito normal de acontecer. Da mesma forma que em muitos momentos você vai querer ver a sua mãe, o seu pai, sua sogra, todo mundo longe, você vai querer que todo mundo some, porque você vai achar que de uma forma eles estão interferindo ou no seu relacionamento ou no seu comportamento, porque isso acontece de às vezes o seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, às vezes as pessoas vêm e te dão um conselho. Aqui em casa acontece até com a com o meu avô, tá? É todo mundo globado nesse grupo aí que eu tô citando agora. Às vezes te dão um conselho, te falam, faz isso, não faz aquilo, não sei o quê. E tem períodos que você vai querer ver todo mundo longe, você vai achar que tá todo mundo se metendo onde não deve, você vai ficar com a cara virada pra todo mundo. Da mesma forma que eles fazem isso com você, é normal de acontecer. Normal. O que não é normal é de fato eles se meterem na sua vida. Isso não é normal. Ou você viver enfiado na casa deles, intrometido na vida deles, como se você ainda tivesse. Isso aí não é normal. Mas esse tipo de situação que eu tô falando é completamente normal de acontecer. Completamente normal. Você vai se comparar. Aí você vai falar assim, nossa, tá ficando igual, não quero. Ou você vai falar assim, nossa, tá ficando diferente, mas não é o que eu quero ser igual. E isso acontece. Acontece. Em algum momento vocês vão achar a sintonia e vocês vão andar. E gente, isso acontece direto, tá? Não é só uma vez não. Mas vocês vão achando a sintonia de vocês como casal. E isso vai dar certo. Muita coisa acontece, mas eu não tenho tempo de falar mais coisa porque tá acabando a bateria. Eu não botei pra carregar antes de gravar. Então, tô sujando tudo. Então, por hoje é só isso. Provavelmente amanhã eu vou voltar com outro vídeo porque eu não tenho nada pra fazer. E é isso. Eu sou a Ana e um beijo. Tchau.